Bom dia! Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão aqui nessa live comigo. Digam aí se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Ai, foi difícil conseguir entrar. Internet, né? Sempre nos deixando um pouco tensos aí, mas deu tudo certo. Agora a gente vai passar essa uma horinha falando sobre vários assuntos, falando sobre várias coisas. O meu nome é Tatiana Félix, sou contadora de histórias há mais de 10 anos. Então, antes de a gente entrar no assunto, eu gostaria de explicar um pouco para vocês sobre o que me fez chegar até aqui hoje, não é? Bom, eu sou uma paulistana da Vila Mariana e apaixonada por livros desde pequena, graças à minha família. Tive um pai que sempre leu muito para mim, apesar do pouco estudo, e tive uma mãe também que sempre me contou histórias. Então, sou apaixonada pelas histórias. Só tô vendo gente querida aqui, gente. Depois eu prometo que eu vou dar oi para todo mundo, responder todo mundo. E me vi como narradora, né? Desde muito jovem eu gostava muito de contar histórias e eu tive contato com várias coisas na minha infância que me trouxeram ao que eu sou hoje, que eu nem imaginava, mas tudo está ligado, né? A gente vai falar muito disso. Como tudo na vida está ligado. E depois de anos eu tive a alegria de poder entrar num projeto para contar história. E foi então que eu comecei a contar histórias para crianças, né? Mas histórias alegres, histórias felizes, né? Aquela coisa toda. E eu sempre gostei muito desse lado da noite, do escuro. Sempre gostei desses assuntos, né? Que falavam que eu era uma criança estranha, porque é uma criança que gosta de noite, que gosta de preto, que gosta de filmes de terror. É estranho, né? Mas eu gostava disso. E eu lembro que há uns anos atrás eu fui para o encontro de contadores em Santa Bárbara do Oeste. Chegando lá, eu levei um susto, porque eu vi, tem vários amigos meus aqui nessa live, todo mundo de colorido, todo mundo de chita, todo mundo de flor na cabeça, e eu falei, tá, para eu ser contadora de história, eu preciso de uma saia de chita, uma flor na cabeça, fica muito alegre, é isso que eu preciso, tá certo. Comprei a saia de chita, fui fazer lá um espetáculo lá na biblioteca de Praia Grande. Era bom, mas tava faltando alguma coisa. E aí, uns anos depois, na minha aula de pós-graduação, aqui em São Paulo, na arte de contar histórias, uma professora querida, que eu falo que é minha mestra, ela chegou e falou: você tem que encontrar o teu narrador. O que tem aí de diferente dos outros? Quem é você? E aí, eu tomei coragem. Coloquei o pretinho e fui contar aquelas histórias que quase ninguém quer contar, né? Porque esse tema de hoje, gente, é um tema meio tabu, é tabu. Ninguém gosta de falar a respeito. O que é isso? A morte. Tem um ramo da psicologia que se chama tanatologia, que vem do deus Thanatos, da mitologia grega, que é a parte que estuda a morte e o luto. E eu comecei a pesquisar esses assuntos e comecei a estudar as histórias sobre a morte. E a morte, gente, é um assunto que causa as maiores sensações: tristeza, medo, raiva, sofrimento. Tem gente que fica nervosa e começa a dar risada. O que mais? Ela causa aquela ansiedade, ela causa muita raiva, ela causa negação. Então a morte é um assunto que ninguém passa despercebido por ela. A morte é algo tão poderoso que ela acaba com qualquer plano. É difícil alguém que gosta, ninguém gosta, né? Ninguém gosta desse assunto. Você pode estar com o plano mais incrível da sua vida, você pode estar com muito dinheiro, você pode estar com o carro do ano, você pode estar numa viagem. Se você receber a notícia que morreu alguém que você ama, acabou. Porque a morte, ela paralisa qualquer plano. Ela acaba com tudo. Só que a gente está numa sociedade que não gosta de falar de morte. Nós estamos numa sociedade que, apesar da gente ligar a televisão, a gente só vê violência. E na internet não está diferente, né? Eu sempre falo
que se eu não trabalhasse com arte, eu acho que eu não tinha rede social, porque a gente vê tanta tristeza, é tanta violência, é tanto ódio gratuito. Mas, apesar de tudo isso, vai um professor falar sobre morte com um aluno. Vai um contador de histórias dentro de uma escola contar histórias sobre morte. Que todo mundo já... você não pode falar disso, isso é triste. Não, imagina. O personagem não pode morrer no final. Como que a criança vai ficar? Vai ficar traumatizada, não é? Você tem que amenizar as histórias. Então a morte, ela é um tabu. E se vocês observarem também, a gente está numa sociedade que não permite o sofrimento. É verdade. Você sempre tem que estar feliz, né? Linda, plena. E se você posta alguma coisa mais triste, as pessoas já falam, olha, a pessoa tá meio depressiva, coitada. Não, você precisa melhorar esse humor. Minha filha coloca uma roupa colorida, né? Não dá pra ficar assim. E as pessoas não gostam de sofrimento. Por exemplo, quando nós vamos a um velório, a um enterro, e tem aquela pessoa da família que ela tá chorando, ela tá se descabelando, ela está sofrendo. O que as pessoas geralmente fazem? Tiram a pessoa dali e falam, ai, ela não pode sofrer. E aí eu pergunto pra vocês, ela não pode sofrer? Ou eu não aguento ver o sofrimento dela e eu não quero ver isso e atiro dali? Quando alguém tem um luto, primeira coisa que os médicos fazem é dar um remedinho pra pessoa. Ela não pode sofrer, né? Só que se ela não tivesse processo de sofrimento, se ela não tivesse processo de luto, vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar e ela vai somatizar. Então o luto é uma coisa muito importante. A gente precisa passar por isso. E a gente está numa sociedade que não permite isso. Ah, morreu ontem? Amanhã você já tem que sair. Você tem que se divertir. Ah, você terminou um relacionamento ontem. No outro dia você já tem que estar linda postando foto com outra pessoa. Porque você tem que mostrar que você tá bem. Não é? Perdeu um emprego? Ah, falar, me livrei. Que bom que eu perdi o emprego. Não. Então, você não tem aquele momento de ficar com você, no teu sofrimento, no teu tempo. E esse luto, ele pode durar um mês, ele pode durar um ano, ele pode durar 2 anos. É o seu tempo. E isso precisa ser respeitado, não é? E se a gente não souber lidar com isso, nós adultos, quanto mais as crianças, né? Em todos esses anos trabalhando essa questão de morte, o que eu observo é, nós adultos temos mais dificuldade de trabalhar com a morte do que as crianças. Sim. E conforme os anos vão passando, vai piorando. Envelhecimento é uma coisa que a nossa sociedade não aceita. Tem uma ruga aqui, a gente já vai lá, né? Coloca, não quero mostrar. Porque envelhecimento lembra o quê? Que o nosso tempo está passando. E se o nosso tempo está passando, a gente vai morrer. Então eu não quero pensar nisso. Eu não quero ver gente velha. Eu quero ver todo mundo jovem, todo mundo esticado. Não vamos pensar em envelhecer, não é? A gente acha que a gente vai ser jovem para sempre. Só que não é assim. Temos várias etapas na vida e precisamos passar por ela. E a arte nos ajuda. Através das histórias, a gente pode falar sobre qualquer assunto, desde que a gente banque isso. O que eu quero dizer? Gente, quase todos, né? Se a gente pegar, tá aqui, Andersen, Perrault, Green, e entre outros, Italo Calvino, Câmara Cascudo, Ruth Guimarães, no mundo inteiro, as histórias indianas, as histórias palestinas, elas falam sobre morte. Todas as histórias, todos os contos tradicionais, contos de fadas, mitologia tá cheio de morte. Todas as histórias falam sobre isso, tá? Então, se você trabalha, você é educador, se você é contador de histórias, se você trabalha em sala de leitura, biblioteca, se você é pai, mãe, se você é da área de saúde, que eu sei que tem o pessoal da saúde aqui me assistindo, você vai lidar com isso. Não tem como fugir. E a arte, ela nos ajuda a falar desse assunto de forma leve e de forma sensível. E aí você vai falar pra mim, Tati, eu não gosto de falar de morte. Eu não gosto de falar de tristeza, eu só quero contar história feliz, história alegre. Faça isso. Seja fiel a você. Não é porque eu já estou aqui falando dessas coisas que você vai comprar um monte de livros sobre morte e sair contando histórias de morte. Se você não gosta ou se você não se sente à vontade.
A experiência me mostrou que toda vez que eu conto alguma história e eu tô incomodada com o que a professora vai achar, com que alguém vai virar o olho, que alguém vai ficar, nossa, mas ela não deveria falar sobre isso, eu vou murchando enquanto narradora. Então eu tenho que estar muito segura do que eu estou fazendo e entendendo por que, que eu estou fazendo isso. Tá certo? Tem um porquê, sim. A arte me permite falar de morte, sim. Nós temos que falar de morte, sim. É a única certeza que todo mundo tem, não é? Por que, que as pessoas se interessam tanto por histórias de terror? Porque fala de algo que a gente não conhece. Fala do sobrenatural, fala do outro lado, né? Não é verdade? Então, por isso esse interesse, né? E assim, eu provo para vocês hoje que a gente pode falar de forma leve, de forma divertida, de forma sensível, tá certo? Dizem que no princípio a morte e a vida eram duas irmãs que se amavam muito. Viviam juntas, grudadas e não queriam se separar de jeito nenhum, apesar das suas diferenças. A morte sempre gostava de andar de negro, gostava da noite, era mais introspectiva. Enquanto a vida vivia colorida, gostava do dia, vivia saltitante, sorridente, mas as duas se complementavam. Eram como duas partes da mesma coisa. Só que um dia houve uma calamidade e as duas precisaram se separar. A vida ficou de um lado e a sua irmã morte tão amada ficou de outro. E elas ficaram distantes. Só que a vida sentia tanta saudade da sua irmã, que ela passou então a mandar-lhe presentes. Presentes preciosos, vidas preciosas. E até hoje, a vida manda presentes para sua irmã morte, lá do outro lado. E a morte recolhe esses presentes enviados pela sua irmã tão amada e os guarda com todo carinho. E para sempre será assim. A irmã vida manda os presentes e a irmã morte as recolhe no seu seio. Essa história é uma história que eu ouvi de um sábio, uma pessoa muito sábia, e fala um pouco sobre essas duas irmãs, a vida e a morte. Uma não existe sem a outra, estão ligadas e estão à nossa volta, né? Todo dia nascem pessoas, morrem pessoas. E o que nos faz ficar perto dessas pessoas que se foram? A memória. A memória. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aí, muitos de nós, se a gente perguntar quem foram nossos tataravós, não sei. Quem foram os bisavós, não sei. Quando muito a gente conhece o avô e o avô, né? Dependendo da família. Do resto a gente não sabe. Vocês podem ver que nessas culturas mais tradicionais as pessoas sabem quem foi o tataravô, o trisavô, eles sabem tudo. E eu sempre digo, enquanto as pessoas forem lembradas, elas sempre vão continuar vivas através de nós. E o que faz a gente lembrar dessas pessoas, as histórias da família. Quem era fulano? Ah, meu avô contava história. Ah, o meu bisavô contava história. O que, que ele fazia? Isso é muito importante, a gente saber quem são as nossas raízes. Quem foram, né, antes de nós, que faz com que a gente esteja aqui. Isso é tudo muito importante, né? Se a gente pegar mitologia, religião, gente, a religião existe por quê? Porque as pessoas querem entender o outro lado. Por isso esse lado espiritual que as pessoas têm e cultivam, né? E hoje em dia a gente vê uma falta disso, né? Uma falta do estar, uma falta do ser. É tanta raiva, é tanto ódio, né? Deste lado por nada. Quando a religião não foi feita para isso. A religião foi feita para ligar as pessoas, para amar, né? E não para odiar. Né? Afinal de contas, eu falo, a única certeza que a gente tem é que hoje estamos, amanhã a gente não sabe. Então vamos deixar uma história bonita para quando a gente for, as pessoas poderem falar coisas bacanas sobre a gente, não é? Bom, como eu falei, enquanto educadora, né, eu tenho vários trabalhos assim. E um deles é ir à escola contar histórias, dentro de escolas municipais. E assim, como é um projeto, né? Lá na Praia Grande,
eu vejo que é um pouco difícil a gente levar esses temas para dentro da escola, porque as professoras ficam preocupadas, elas ficam se contorcendo, ai, mas você vai falar disso, mas eu vejo que quem fica preocupado, e como eu falei, são os adultos, as crianças elas levam de uma forma super natural, elas brincam, elas dão risada, né? Fora já é mais fácil, porque aí a gente leva a história que a gente quer e tá tudo certo, né? E a gente pode falar disso tranquilamente. Agora eu vou falar um pouco sobre morte. Vocês vão falar, mas falar de morte para criança, coisa triste, né? Pesada. Gente, toda criança, desde muito pequena, ela passa por vários momentos de mortes. E a gente tem a morte simbólica e a gente tem a morte real. O que é uma morte simbólica? Por exemplo, a criança tem um brinquedo que ela ama de paixão. Isso aconteceu comigo. Eu tinha uma boneca quando eu era criança que eu amava aquela boneca. Aí um dia do nada começou a cair braço, começou a cair perna. E aquilo pra mim foi como uma morte, né? Que é a morte simbólica, a perda do brinquedo que a criança tanto amava. Depois vem o quê? Duas crianças que são super amigas, aí muda de escola, uma vai para um lado, outra vai para o outro, aí elas têm aquele distanciamento. É a morte da minha amizade com aquela criança que eu gostava tanto. E a criança vai passar por uma perda, vai passar por um luto também. Quando os pais se divorciam, né? Isso eu posso falar de carteirinha, né? É um processo de luto muito grande para a criança, né? Eu conheço vários adultos que falam, qual foi a tristeza da sua infância? Ela fala, a tristeza da minha infância foi o divórcio dos meus pais. E às vezes, enquanto adulto já, eu conheço pessoas com 60 anos que não superam isso, né? Porque provavelmente, quando aconteceu, deram brinquedos, não deixaram a criança sofrer, não deixaram ela sentir ou até mentiram, né? Tem gente que mente, não, o seu pai só mudou de casa, mas ele continua casado, ele vai voltar. Não fala a verdade. Isso tudo, gente, são processos de luto, são processos de perda. Quando aconteceu de eu me divorciar, eu não sabia como falar para minha filha. Ela tinha 4 anos. E eu lembro que eu peguei um livro, não tá aqui, mas do meu querido Jonas Ribeiro, que é maravilhoso. Quem não conhece Jonas Ribeiro, anota aí, tá? Que eu vou dar várias dicas de livros para vocês. Aí peguem a caneta aí, ó, e escrevam, tá certo? E o Jonas Ribeiro, ele tem um livro que chama Os Três Chapeuzinhos Vermelhos, que fala do Papai Noel jovem, que casou com a Chapeuzinho Vermelho adulta e tiveram um filho que era o Saci Pererê, por isso os Três Chapeuzinhos Vermelhos. Só que chega uma hora eles já não estão felizes juntos e resolvem se separar. E eu lembro que quando eu me divorciei, eu não sabia como falar para minha filha isso. E eu peguei o livro do Jonas, sentei com ela e li aquele livro para ela. E na hora ela falou, mãe, essa história é igual que tá acontecendo aqui em casa. E eu já entendi. E ela teve os momentos de choro. Eu conversava muito com ela, o que você tá sentindo. Ela teve um momento muito de fazer desenho. Tem um desenho que eu guardo até hoje, que ela desenhou o pai dela indo e as nuvens chorando, porque ela falou que aquele dia foi tão triste que até as nuvens no céu estavam chorando. E eu deixei ela externar isso, né? Quando tem gente que não, vamos mentir, vamos dar um brinquedo, vamos passear, vamos fingir que está tudo bem, não. E a gente se abraçou e choramos junto, assim, porque a gente tem que chorar, né? Faz parte da gente chorar. Vocês já viram aquelas pessoas que elas não choram? Elas acham que elas têm que ser duras o tempo inteiro. Eu não choro, né? Você pode contar a história que for, a pessoa tá lá dura. Ela pode ver o filme que for, ela tá lá, não chora. Pode morrer, não chora, ela não quer, porque ela acha que o choro é uma forma de fraqueza. Quando o choro nos fortalece, né? A lágrima, eu falo, é a dor que não conseguiu sair de outro jeito, ela sai pelos olhos. E se a gente nos priva disso, a gente vai ficando pessoas duras. E vai endurecendo. E chega uma hora que a gente tá tão pesado que tudo fica ruim, né? Pode estar o sol que estiver, pode ser a comida que for e tudo tá ruim. E você só vai ver tudo ruim. Porque você tem que externar isso, colocar pra fora. Tá certo, gente? Então isso é muito importante, viver os lutos. Então todas essas mortes que eu falei pra vocês foram mortes simbólicas, né? A perda do brinquedo, perder o amiguinho, mudar de escola, mudar de cidade. Mas tem as mortes reais. Que é, por exemplo, o bicho de estimação que a criança amava. Morreu. E aí? Como é que a gente faz? Vai mentir? Né? Eu tenho uma história horrível para contar para vocês, né? Horrível. Quando eu era criança, eu tinha um pinto,
um filhote de frango de estimação. Olha isso. E eu amava aquele bicho, amava, né? Amava, era o meu bichinho de estimação, né? Tem muita família minha do interior, né? Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Campinas, e o pessoal adora, né? Frango, galinha, tal. E eu tinha um pinto de estimação. E não é bullying, viu, gente? Era um pinto de estimação. E um dia eu não sei o que passou na cabeça do meu pai. Ele pegou o pinto e matou. E para piorar a situação, tem um pouco pior, vai piorar. Minha mãe fez uma canja com o coitadinho do bichinho. Não sei o que aconteceu com aquelas pessoas naquele dia e deram para mim comer. Aí tô lá, cheguei da escola, não acho o bicho, tá bom, deve estar dormindo, e tô lá comendo a canja. E aí no meio meu pai fala: esse aí que você está comendo era o bichinho. Gente, como, né? O adulto faz um negócio desse com uma criança. Tenho trauma disso até hoje. E foi horrível, porque assim eu chorei, eu me descabelei, ainda me senti, nossa, sabe? Como assim? Eu estou comendo, própria canibal, porque para mim o bicho era como eu, né? Como se eu tivesse, né? Foi horrível, horrível. Sei que eu chorei, me descabelei, foi uma coisa triste, assim, eu fiquei dias mal por causa disso. E depois eu perdi também uma cachorra que eu amava muito. Meu pai mentiu pra mim, né? Ela tava muito doente, ele foi pro veterinário, ele não me contou, ele só contou dias depois, falou que ela tinha ficado internada, mas ela já havia morrido. Sempre pra nos poupar. E também, é claro, tem horas que é a morte real, né? Quando a criança ela perde um avô, quando a criança ela perde a pai, a mãe, isso acontece. A gente tem muita criança que passa por isso, perde um irmão, né? Quantas pessoas, né, nessa pandemia perderam pessoas da família, né? E isso dói, isso machuca. E os adultos às vezes ficam tão enlouquecidos que eles não conseguem olhar para a criança e falar: ah, ela não tá entendendo. Não, ela tá entendendo. Né? As fases do luto dizem o quê? Que do 0 aos 2 anos, a criança ela não percebe fisicamente, mas o inconsciente dela percebe. Então, quando essa criança ela perde alguém quando ela é muito bebê, alguém que cuidava dela, alguém que estava com ela vai sentir aquilo de alguma forma. E isso vai aparecer lá mais pra frente, quando ela for uma criança maior, um adolescente ou um adulto, porque ela vai sentir aquilo sim, vai ficar lá marcado no inconsciente dela. Aí dos 3 aos 5 anos, a morte para a criança é o quê? Ela acha que a pessoa foi viajar e que a pessoa vai voltar, né? E ela tem essa percepção, ah, morreu, vai voltar, morreu, foi ali, já vem. Ela pensa mais ou menos assim, né? Aí quando ela fica um pouquinho maior, ela já entende que não volta. E aí os adultos geralmente contam aquelas histórias, né? Ah, virou uma estrelinha. Ah, foi não sei pra onde. Ah, tá te vendo, né? Tudo isso para acalentar o coração daquela criança, não é? E quando ela fica maior, já com uns 10 anos, ela já tem a ideia de que não vai voltar. E aí, dependendo da família, se for uma família religiosa, provavelmente essa criança já vai ter explicações para isso na religião dela. Se não, ela já pode ter explicações fisiológicas. Ah, parou de respirar, o coração parou de bater, morreu. Não volta à vida, né? E eu lembro que quando a gente era criança e brincava muito, mato, essas coisas, um dia uma lagartixa morreu e eu lembro que a gente fez o enterro da lagartixa. Pegamos uma caixa de fósforo, colocamos a lagartixa, fizemos um buraco, cavamos e aí colocamos flores, né? E eu brincava disso, pra vocês verem que não era muito normal, né, a pessoa. E eu brincando disso, mas aquilo é importante, né? Hoje em dia é uma coisa muito assim, nossa, morreu, enterra logo, vamos logo com isso, porque para ninguém sofrer, e já enterra, e vamos todo mundo para casa. E por quê? Né? Por que isso? Por que não nos permite sofrer? Porque a gente está numa sociedade que não deixa a gente passar pelas etapas que a gente precisa. Eu não posso sofrer, eu não posso chorar.
E tenho que ir como se nada existisse, como se nada fosse, como se aquela pessoa não fizesse falta nenhuma. A vida continua, realmente, a vida continua. Mas eu digo que pessoas, todo mundo fala, né? Ninguém é insubstituível. Esse meu trabalho com morte me ensina o contrário. As pessoas são insubstituíveis. O que eu faço, ninguém vai fazer como a Tatiana, não é? O que a Maria Lúcia Nunes faz, lá da Anderson, ninguém vai fazer como ela. O que a Mary faz, só ela. E cada um de nós, se a gente for parar para pensar, a importância que cada um de nós tem, né? A Raquel, quantas pessoas ali em volta dela amam a Raquel? Quantas pessoas leram tal livro por causa da Raquel? Quantas pessoas ouvem uma música e lembram da Raquel? Entende? Então a gente às vezes acha, mas eu sou tão insignificante, quem sou eu no mundo? Não, você é muita coisa, nós somos muita coisa no mundo. É que a gente não tem noção. Tudo tem um porquê e tudo está ligado, né? Os sábios sempre dizem isso, você não está entendendo o que está acontecendo porque você não viu o todo. E a gente não vai ver o todo. A gente talvez um dia entenda esse todo. Talvez nem aqui, não é? Mas um dia. Então tudo tem um porquê. Gente, vou dar uma lida aqui nos comentários. Beto, beijo. Gente, só me fale uma coisa, se tá tudo bem com o som, tá tudo bem com a câmera. Aqui pra mim tá tudo ok, tá certo? Aí às vezes vocês estão com uma internet aí pode estar travando, mas fiquem tranquilos que depois eu vou compartilhar tanto no meu Face quanto aqui pra deixar salvo, tá bom? E vocês poderem acompanhar tudo direitinho. A Eli escreve aqui, vou ler. Fiz enterro e até velórios de formigas quando eu era criança. Depois, na adolescência, eu morria de medo da morte. Aí eu digo, Eli, por que você tinha medo da morte na adolescência? Porque você já entendia o que era a morte, não é? E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Por isso a importância que eu falo das histórias de terror, como elas são importantes, né, na nossa vida, no nosso entendimento, né, do outro lado, tá certo? Bom, então como eu estava falando, a gente passa por várias fases, né, quando a gente perde alguém. Primeiro é a negação. Você vai falar, não, isso não está acontecendo, é mentira, a ficha não cai. Por isso, às vezes, você tem pessoas em velórios e enterros, a pessoa tá como se nada fosse. Porque ela não tem a percepção, não cai, sabe? Não caiu a ficha dela, ela tá em negação, né? E era a primeira fase, né? Depois, ela vai passar pela fase da raiva, muita raiva. E se ela for criança, gente, vai piorar um pouco. Por quê? Porque a criança, ela acha que a mãe ou o pai morreram porque eles quiseram. E a criança, ela fala que... como é que eu posso dizer? Ela fala que a mãe foi porque quis e então a mãe não gostava dela e ela fica com raiva. Tem um livro aqui que eu vou mostrar pra vocês. O nome do livro é Não é Fácil, Pequeno Esquilo. Não é Fácil, Pequeno Esquilo é um livro que fala de um esquilo que ele tá com muita raiva. E ele entra no armário da mãe dele e ele joga as coisas todas no chão. Ele rasga roupas, ele fica enlouquecido. E aí você vai entender por que essa raiva. Porque ele acha que a mãe morreu porque ela quis, né? E que a mãe o deixou, que ele foi largado pela mãe. Então ele sofre por causa disso, né? E ele então está na fase da raiva, da negação. Então esse esquilo, ele rasga todas as coisas da mãe, ele quebra tudo e ele sofre muito, né? Então esse é um livro para a gente tratar essa fase negação, raiva. O livro se chama Não é Fácil, Pequeno Esquilo, é um livro infantil, cheio de ilustrações aqui, né? E esse esquilinho, ele tá muito triste, porque a mãe se foi e ele acha que ela foi porque ela quis, então ele está com raiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar de crianças, né, que quando elas perdem alguém, elas ficam mudas, né? Eu conheço vários casos. A criança fica dias sem falar, fica meses sem falar, porque ela
travou. Aquele choque para ela foi tão grande que ela imagina, eu fui deixada, eu fui largada, minha mãe não me amava, meu pai não me amava, meu avô não me amava, e ela fica muda, de choque. Tudo porque ela acha que ninguém vai morrer. Por quê? Porque nós adultos não ensinamos as crianças sobre morte. E quando acontece, ela trava, né? Por exemplo, tem um livro que eu amo de paixão. E até depois eu vou deixar essa história lá no meu canal. O nome do livro, Só um Minutinho, Senhor Esqueleto. Quem fez a tradução foi a nossa querida Ana Maria Machado. E assim, esse livro, gente, é maravilhoso. E quando eu conto ele, eu coloquei umas músicas, né? Porque assim, esse esqueleto, e é uma história mexicana, e a gente sabe que lá no México o pessoal tem essa coisa forte com o Dia de la Muerte. Lá, eles têm para eles que enquanto nós lembrarmos dessas pessoas, elas estarão vivas. Então, no Dia de la Muerte, as pessoas vão para o cemitério, levam coisas que as pessoas gostavam em vida, dão presentes, fazem festa, é tudo muito colorido, é totalmente diferente da nossa concepção de morte. Então essa caveira aqui simboliza La Muerte, né? Só que aí eu conto essa história e digo que o senhor esqueleto veio buscar a vovó Carocha. A vovó Carocha, muito safa, começa a fazer várias coisas para enrolando o senhor esqueleto. E é um livro lindo, gente, todo colorido. Olha lá ele chegando. Aqui. E aí ela começa a fazer várias coisas e coloca ele para esperar. E ele fica lá esperando, né? Ela vai enrolando o senhor esqueleto, cada hora ela vai fazendo uma coisa, fala que tem que fazer frutas, derreter queijos. Essa ilustração eu acho linda, né? Porque ela tá enxugando uma lágrima e o esqueleto tá aqui. Por que que ela tá enxugando uma lágrima? Porque ela sabe que ela vai ter que ir com ele. Tá certo, gente? Só me escrevam aí se tá tudo bem, imagem, som. A gente teve um probleminha que eu ia entrar por uma outra plataforma, mas eu não consegui, aí eu peguei e vim direto aqui na página, tá bom? Mas fiquem tranquilos que no final eu vou disponibilizar toda a live, tanto aqui, tanto no meu Facebook, tá certo? E aí ela coloca até o esqueleto, ó, de avental, gente. Olha lá. E aí eu sei que no final ela tava fazendo várias comidas pro aniversário dela. Olha lá, ela aqui com a família toda. Então, né, como eu conto essa história, cada tarefa que ela faz, a gente canta uma música, a gente faz movimentos, as crianças gritam, as crianças dão risada dela enrolando o senhor esqueleto. É tudo muito divertido, é muito bacana, Sherazade da morte. Claudinha, eu adoro. E vai enrolando. Só que chegou no final, ela chama os netos, os abraça, olha que coisa linda. E aí, gente, ela fala que ela tá pronta pra ir com o senhor esqueleto. Só que o senhor esqueleto gostou tanto da festa que ele vai embora e fala que vai voltar na festa do ano que vem. E quando eu termino essa história, eu canto a musiquinha que é assim, a vovó Carocha vai abraçar os netos, ela é muito ocupada e tem coisas pra viver. E o senhor esqueleto já se foi embora e não vai ser hoje que ela vai com você. Aí eu digo para as crianças, um dia ela vai. Todo mundo vai, mas que demore bastante. Então eu deixo bem claro quando eu termino essa história, a vovó não vai hoje, mas um dia ela vai, como todo mundo vai. E eu conto essa história. E, gente, eu nunca precisei dizer para nenhuma criança, desde os toquinhos até os maiores, quem era esse esqueleto. Elas entenderam muito bem quem era o esqueleto. Tanto que elas perguntam, ai, não vai vir buscar a gente hoje não. Eu falo, não, vai demorar bastante ainda. Não, hoje não. Elas entendem perfeitamente quem é essa figura aqui, sem eu precisar dizer nada. Não é? É uma história leve, é uma história divertida, é uma história muito bonita, que a gente dá muita risada, mas o olhinho brilha também, tá certo? Então tá super indicado aqui, ó, pra todo mundo, só um minutinho. Ana Maria Machado fez a tradução, essa história é maravilhosa, eu amo de paixão, gente. Quem puder aí, procure. E aí vocês vão falar pra mim,
Ah, mas falar de morte é tão pesado. Vocês nunca brincaram assim, ó? Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar foi seu. Gente, essa brincadeira, pra quem não sabe, pessoal mais novo, né? Todas as crianças colocam a mãozinha e uma vai cantando e batendo. A mão que bateu é a que tomou o veneno e tem que esconder. Aí ganha a brincadeira o último que ficar. Então prestem atenção nessa música. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O azar foi teu. Tá falando do quê? Está falando de morte. Vamos pensar em outra brincadeira. Pessoal, não sei se vocês lembram dessa musiquinha assim, ó. Quando eu era neném, 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 eu era assim, eu era assim. Quando eu era criança, 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 eu era assim. Eu era assim. Quando eu era mocinha, 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 eu era assim. Eu era assim. Quando eu era adulta, 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 eu era assim. Eu era assim. Quando eu era velhinha, 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 eu era assim. Eu era assim. Quando eu era defunto, 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 eu era assim. Eu era assim. Quando eu era um esqueleto, um esqueleto, um esqueleto, eu era assim. Eu era assim. Quando eu era pozinho, 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 eu era assim. Eu era assim. Eu brincava muito disso na infância. E a gente passa por todas as etapas, né? Neném, criança, adolescente, adulto, velho, defunto, esqueleto, pozinho. E a gente fazia uma roda e brincava e pulava e dava risada e tava tudo bem, tava tudo certo. Outra música que fala de morte. Deixa eu pensar aqui. Ah, tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate a uma, todas as caveiras saem da tumba. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às duas, todas as caveiras pintam as unhas. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às três, todas as caveiras imitam o chinês. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às quatro, todas as caveiras tiram retrato. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. Quando o relógio bate às cinco, todas as caveiras apertam os cintos. Tumbalacatumba, tumbatá. Tumbalacatumba, tumbatá. E a gente vai até chegar, as caveiras se escondem. Mas a gente tá brincando com o quê, gente? Tá brincando com caveira, tá brincando com cemitério, tá brincando com morte. Mais uma música de morte. Tem mais, tem mais. Vocês estão cantando aí também? Gente, vou ler aqui do Daniel. A dificuldade de falar na morte com as crianças é a nossa própria dificuldade como adultos, de assumir a perda definitiva e saber transmitir com sabedoria e poeticamente. Lindo, Daniel, verdade, é isso mesmo. A dificuldade maior é nossa, dos adultos. Mais uma de cemitério. Eu fui ao cemitério, tério. Era meia-noite, noite, noite, noite. Eu vi uma caveira, veira. Saiu da catacumba, cumba. Eu fiquei com medo. Mas quem se mexer vai virar um esqueleto. E aí todas as crianças fazem estátua. E quem se mexer é o próximo esqueleto. E aí elas vão brincando de novo. Tem uma outra que eu adoro, que é a do Raimundo. É maravilhoso essa. Era um coveiro com cara de defunto. Era um coveiro chamado Raimundo. E num belo dia Raimundo adoeceu. E num belo dia Raimundo morreu. Todas as caveiras foram receber, batiam ossos e gritavam pra valer. Raimundo, Raimundo, bem-vindo ao nosso mundo. Raimundo, Raimundo, vem pro buraco fundo. E no cemitério Raimundo se enturmou
Pela sua vizinha ele se apaixonou. Era uma caveira alta desdentada. Pelo tal Raimundo ficou louca, apaixonada. Raimundo, Raimundo, seu olhar é profundo. Raimundo, Raimundo, vem fundo, vem Raimundo. E aí fala que eles tiveram várias caveirinhas, e tem a parte que eu adoro, né? E as caveirinhas correm pelo cemitério e de vez em quando brincam lá no necrotério. Tumba lá, catumba, elas cantam todo dia, sempre animadas na animada cantoria. E assim viveu Raimundo, não foi feliz na terra, foi feliz no outro mundo. E assim viveu Raimundo, não foi feliz na terra, foi feliz no outro mundo. Raimundo. Gente, eu adoro essa música do Raimundo. Eu já ouvi com vários contadores, eu fiz uma versão do Raimundo aí. E é muito divertido, gente. A gente cantar isso, a gente canta, dá muita risada. Meu, é muito bacana. Se a gente for parar pra pensar, Disney, né? Vamos falar dos desenhos. Eu tenho alguns aqui. O Rei Leão. Pai do Simba morre. Temos morte no Rei Leão. A Festa no Céu, do Guilherme Del Toro, se passa no Dia de los Muertos, lá no México. Tá aqui, estudo sobre morte. Viva o Raimundo, Rúbia! A Noiva Cadáver, passa totalmente no outro mundo, de Tim Burton, que fala muito de morte, né? A gente tem aí tanta coisa, tantas histórias, né? Tantos filmes. Gasparzinho, morte também. Família Addams, olha que beleza. Eu vou cantar o Raimundo inteiro, Raquel Felipe, pode deixar, eu vou fazer um vídeo com o Raimundo, é maravilhoso, gente, Raimundo. Família Addams fala sobre morte. Moana fala sobre morte, a avó da Moana morre no começo do desenho. Frozen, os pais da rainha e da princesa morrem também no naufrágio. Vamos ver outro desenho. Mulan, também tem morte em Mulan. E tem o Viva, A Vida é uma Festa, que eu acho de todos o mais lindo, que também se passa no Dia de los Muertos e deixa uma mensagem muito clara. Enquanto nós nos lembrarmos das pessoas que se foram, elas estarão vivas junto conosco. Então, gente, como eu falo, não tem desculpa, né? Ó, tem brincadeiras, tem jogos, tem música, tem muito livro, né? Tudo pra gente falar sobre morte. Aí vocês vão falar aí no Brasil. No Brasil, a gente tem o Maurício de Souza, que tem a turma do Penadinho, né? Foi uma sacada muito boa do Maurício fazer isso, né? Tem Penadinho lá, tem a Dona Morte, que sempre vai buscar alguém tenta enrolar a Dona Morte, tem o vampiro, tem o lobisomem, tem todas as figuras, e o Maurício também resolveu falar sobre isso. E aí a gente tem o mundo de Jack, desenho, a gente tem muita coisa, né? Então não tem desculpa para não falar, né? E aí tá cheio de contadores de histórias nessa live que eu já vi. Gente, todas as histórias, né? A maioria das histórias falam sobre morte. Nos contos de fadas, geralmente, sempre já morre alguém no começo, né? Para que o herói ele possa fazer a sua jornada. Né? As princesas, geralmente, elas são órfãos. Os príncipes também, eles perdem alguém. Sempre morre alguém para que o herói fique sozinho, para que ele saia na sua jornada para tentar ser coroado no final dessa jornada do herói. Então, sempre tem morte. Não tem como, né? Vou mostrar alguns livros para vocês. Deixa eu só ver que horas são. Nossa, gente, o tempo passa muito rápido. Alguns que talvez vocês não conheçam. Esse aqui se chama Mais Por Quê. Aqui. É uma menininha muito mal-humorada, que ela fica arrastando uma bolsa vermelha e ela para e grita, mas por quê? Toda hora. E aí a gente vai descobrir que o que ela guarda dentro dessa bolsa, olha, era o passarinho dela que morreu. E ela não aceita. Ela tá lá naquele processo que eu falei, da negação, da raiva. E ela não aceita, ela tá muito triste, ela tá muito brava, ela tá furiosa. E os amigos resolvem fazer uma homenagem para esse passarinho. Ela lembra das coisas boas que ela viveu junto
com esse passarinho. E eles fazem um funeral para ele, fazem uma homenagem. Olha só ela se lembrando das coisas boas. Então esse livro aqui é muito bonito, mas por quê? Fala bem desse processo de negação de raiva. E se você tem alguma criança que perdeu algum bicho de estimação, super indicado esse livro aqui, Mas Por Quê? Então esses dois aqui, o Mas Por Quê e o Não É Fácil, Querido Esquilo, eles mostram bem isso, a negação e a raiva da criança diante da morte. Tem esse outro aqui, No Oco do Avelã, No Oco da Avelã. É um menino que a mãe está muito doente e a morte vai levar a mãe dele. E então ele faz um trato lá, ele enrola a morte e fala que ela não vai levar mais ninguém. E aí começa a acontecer várias coisas no mundo e ele percebe que realmente a morte ela é necessária, porque senão o mundo vira um caos. E ele então deixa, né, solta a morte, ele deixa apreendido a morte dentro da avelã, e ele solta a morte e ela volta a fazer o processo natural das coisas, não é? Então, No Oco da Avelã já é uma história para crianças maiores, entre 10, 11, 12, tá certo? Elas gostam muito, é um livro bem bonito, tem ilustrações muito lindas também, bem emblemáticas, assim. Aqui ele lá. É muito bonito. Outra dica, assim, bem especial, No Oco da Avelã. Ah, Vó Nana, gente, eu acho muito lindo. Quem não conhece, é lindo. É uma vovó que ela mora com a neta, elas fazem tudo juntas. E um dia essa neta percebe que a vovó não tá mais conseguindo fazer o café dela, não tá conseguindo mais levantar. E eu acho lindo esse livro porque essa avó, gente, ela percebe que o fim dela está chegando e ela sai com essa neta e ela deixa tudo preparado, né? Eu choro, eu realmente me emociono quando eu vejo esse livro porque eu acho ele muito lindo, de verdade. Ela entrega todos os livros que estavam com ela, que eram da biblioteca. Ela vai até a biblioteca, ela entrega os livros, ela fecha a conta dela no banco, ela conta coisas para a neta dela que ela nunca contou. E no final do livro ela se vai. O livro não deixa claro, mas termina com essa ilustração que a neta está sozinha, olhando a paisagem, então entende-se que a avó dela se foi. Mas eu acho muito bonito esse livro por conta disso. Ela tem essa percepção e ela resolve todas as coisas, né? E essa coisa dela entregar os livros, né? Isso me tocou muito. Eu tive um caso de uma pessoa que ela pegou e foi doar todos os livros da vida dela, assim, na biblioteca que eu trabalho. E assim, eram livros assim, parecia que a pessoa leu uma vez, fechou, perfeito, perfeito. E era uma senhora e ela pegou e falou: eu estou doando porque eu tô com câncer terminal, eu tô muito mal e eu vim doar. Eu jamais doaria os meus livros se eu não tivesse certeza que eu iria. E foi muito difícil. Eu lembro que cada vez que eu pegava um livro e via o nome dela, aquilo me tocava muito, né? Porque é você perceber tanto a sua finitude que você pega aquilo que você mais ama e você doa, né? Eu falo isso porque eu tenho apego imenso aos meus livros, então eu fico imaginando para ela como foi isso, né? Essa coisa de se desapegar do que ela tanto amava, porque ela sabia que a temida estava chegando, né? Então é sempre muito emocionante. Todos nós lá na época nos emocionamos muito com essa história, né? E toda vez que a gente pega um livro que tem o nomezinho dela, a gente fica emocionada, porque é, é fogo. Difícil. Bom, outro aqui que eu amo são os Contos de Morte Morrida do Hernani Só, que tem aquela coisa divertida, né? Como o Câmara Cascudo escreve lá nos seus livros, é um ciclo de enganar a morte. Então, são várias histórias aqui que todo mundo tenta enrolar a morte, mas não dá certo. Vocês sabem que não dá pra enganar, né? Ela chega pra todo mundo, pra mim, pra você, pra todo mundo. E esse livro é maravilhoso. Eu conto várias histórias desse livro, assim, que eu amo muito.
Amo, amo, amo muito. Faz parte da minha vida. E eu super indico aí, tá? Só que essa aqui já são para crianças maiores, adolescentes. E um que eu indico, principalmente para os adultos. A História de uma Folha, do Léo Buscaglia. Esse livro aqui, gente, eu já fiz uma suíte de dança circular com todas as estações da história da folha. Então, esse livro fala de uma árvore, e a árvore tinha várias folhas com várias cores. E tem uma folha que ela faz amizade com uma outra folha chamada Daniel, e Daniel é uma folha muito sábia que ensina várias coisas para essa folha e fala muito coisas incríveis para ela. E eles vão conversando sobre a vida. E tem uma parte que a folha pergunta, mas por que cada folha fica de uma cor se a gente passa pela mesma coisa? E ele fala, porque cada pessoa é de um jeito, cada folha é de um jeito e a gente reage diferente. E chega uma hora que essas folhas começam a cair e a folha fica com muito medo. E tem uma parte que eu amo nesse livro, que a folha questiona, mas pra que a gente vem pra cá se a gente vai morrer? Qual é a graça disso tudo? Qual é a graça de estar aqui? Qual é a graça de trabalhar? Qual é a graça de construir? Qual é a graça de eu conhecer vocês? Né? Qual é a graça disso tudo se daqui a pouco, pá, acabou e vai ficar tudo aqui pra quê? E Daniel, a folha mais sábia, responde assim: por que a gente vem pra cá? Pelo sol e pela lua. E eu vou chorar. Pelos tempos felizes que passamos juntos, pela sombra, pelos idosos, pelas crianças, pelas cores do outono. Só isso tudo que a gente passa na vida, trocar, amar, chorar, não é razão suficiente? Gente, esse livro é maravilhoso. E quando essa folha cai, né, aqui, ela fica sozinha na árvore, todas as folhas vão embora, ela é a última a cair. E quando ela cai, pela primeira vez ela vê a árvore inteira. E aquilo começa a fazer sentido para ela, né? Então é lindo. Eu aconselho para todos os adultos, principalmente para quem trabalha com idosos, para quem trabalha em hospital, para quem trabalha com paciente terminal. É um livro muito lindo, né? E depois a gente faz várias vivências com essa história. Desenho da folha, música e etc. É muito profundo isso. É uma história muito linda mesmo. Mas assim, a pessoa que trabalha com essa história, ela tem que estar muito bem. Ela tem que estar muito centrada, porque vem coisas assim incríveis, né? Disso. Vem coisas tristes, vem coisas pesadas, então você tem que estar preparado. O estar preparado é não chorar? Claro que não, você vai chorar. Quantas vezes eu contando histórias sobre morte, e nem precisa ser sobre morte, sobre várias coisas, eu choro, sim, porque eu não sou a atriz. Eu sou a Tatiana contando história, o contador tem muito isso, eu não tô representando um personagem, sou eu contando história, então não tem como não me emocionar. E a emoção faz parte, né? A gente nunca sabe o que vai sair daí, né? Então, é um pouco... outro aqui, O Urso e o Gato Montés, também é lindo, 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 que fala de um urso que ele perde o seu grande amigo e ele acha que nunca mais ele vai ter outro amigo igual. Realmente, ele não vai ter outro amigo igual, mas ele pode ter outro amigo. Então, é uma história muito bonita, né? Para quem já perdeu algum amigo muito importante, um amor muito importante. Você falar, e nunca mais eu vou ter outro. Não, realmente não vai. Mas você pode ter alguém especial na sua vida também, né? Eu sempre digo, enquanto estamos aqui, estamos para trocar, estamos para estarmos, sabe? Estarmos mesmo de verdade. Uma vez um monge falou para mim, esteja onde você está no momento, não esteja pensando em outra coisa, não, esteja e aproveite, né? Aproveite. Esses dias eu lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos fala muito disso. A gente está bem na história da mulher esqueleto, que fala da morte, e lá diz que o que mata a gente é que a gente não sabe aproveitar a plenitude, né? Igual um momento como esse, a gente não vai passar, né? De novo, não vai ter outro dia igual a esse.
Então a gente tem que aproveitar essa plenitude, né? Chorar é pra chorar, a gente chore, sofra, sim. Não fica com isso, ai, não pode. Você tem... Gente, né? A gente tem que ser a gente, sentir de verdade, trocar, um enxugar a lágrima do outro, não é? E a gente precisa sim trabalhar essas histórias com as crianças, com os adolescentes, principalmente os adolescentes. Eu tenho experiências maravilhosas de contar histórias de morte para adolescentes e saiu já, gente, cada coisa maravilhosa, né? Deles virem falar coisas, né? Porque adolescente, jovem, tem muito isso. Eles acham que eles são eternos e nada os abala. Eu lembro que uma vez eu terminei de contar uma história sobre morte e uma adolescente linda veio conversar comigo e ela falou: essa história me tocou muito, porque eu tinha uma amiga que eu amava, eu briguei com ela, falei coisas horríveis pra ela. E 2 dias depois ela morreu. E eu não pude pedir desculpas. E aí ela chorou, a contadora chorou, foi uma beleza. E eu falei pra ela: use essa experiência para você não fazer isso de novo. Isso vai te tornar uma pessoa melhor, né? E dentro da sua crença, saiba que ela sabe que você se arrependeu, né? E a gente tem várias experiências, né, com esse assunto, que são muito bonitas. Mas como eu disse, você tem que estar disposto a as coisas que vão sair, aos questionamentos e como eu disse, né? Tudo isso aqui que eu falei é um pouquinho só, gente. Isso aqui, na verdade, né, duraria umas 4 horas se a gente fosse realmente trabalhar a fundo esses contos de morte, né? E para quem é pai, mãe, eu espero que essas dicas ajudem para os educadores, profissionais de biblioteca. Não fiquem com medo. Ai, a criança ela quer pegar esse livro, mas esse livro fala sobre morte. Deixa ela ler o livro sobre morte, né? Para adultos, pessoas idosas, a gente precisa falar sobre isso, né? É necessário falar sobre isso. Muito necessário. A gente está numa pandemia, várias pessoas se foram. E não pense que as crianças não sentem, né? Essa coisa pesada que está por aí. É claro que elas sentem. Eu tenho recebido relatos de muitos desenhos que as crianças têm feito porque elas estão se expressando, né? Você quer ver uma criança se expressar? Dá uma folha para ela que ela vai desenhar. Deixa ela brincar, coloca uns brinquedos lá e vê o faz de conta que ela vai fazer ali, né? E outra coisa que eu gostaria de dizer também, a gente tem muitos games que as pessoas ficam preocupadas. Ai, mas o negócio fala de morte. Ai, mas eu não sei o que. Gente, é necessário, né? É necessário. É que eu não tenho tempo aqui para falar. Mas é só a gente pensar. As histórias servem para quê? Pra gente projetar a nossa emoção. A gente se projeta na história e a gente conforta os nossos bichinhos que estão aqui na cabeça. O faz de conta a mesma coisa, né? Quando a criança tá brincando de morte aí, né? Tem um porquê. Tem um porquê. Então, não, ai, não pode falar disso, que coisa horrível. Não, gente, não é assim que funciona, né? Precisa disso para se projetar. Parem de blindar as crianças numa redoma, porque o mundo não é essa coisa cor-de-rosa, não é? Não é. É só ligar a TV, é só olhar a internet, não é? Né? E isso é até interessante, gente, porque dá gancho pra gente falar várias outras coisas, né? Quando teve essa onda aí de a Momo, a desafios, porque não sei o que se cortar, tudo isso, gente, são ganchos pra gente falar sobre morte. Por que tem criança que recebe uma coisa dessa na internet, fica apavorada, começa a fazer? Porque talvez ela não tenha diálogo com os pais. Eu sempre falo pra minha filha, recebeu alguma coisa estranha, me mostra. Mas não é o me mostra, ai, me mostre e eu vou brigar, e eu vou... Não, vamos conversar sobre isso. Do que você tem medo? Ontem eu e ela, a gente ficou até tarde falando sobre morte, porque há muitos anos teve um amiguinho da escola dela que faleceu e a gente começou a falar sobre isso, né? E a gente tem que conversar, conversar. Somos doutores das palavras aqui, não é? A gente tem que conversar. Eu queria finalizar. Gente, será que dá tempo de eu contar uma história para vocês? Assim, que eu amo muito. Será que vocês ficam comigo mais uns 10 minutinhos para eu contar uma história? Pode ser? Bom, eu vou contar uma história então pra gente finalizar. Alguns aí que estão mais próximos de mim podem já ter ouvido, mas eu gostaria de contar essa história pra gente ver que ela existe, temida,
muitas vezes odiada, mas necessária, né? Irmã da vida, que foram separadas e para sempre a vida manda presentes para a morte e ela os acolhe com muito carinho. E eu vou finalizar contando uma história para vocês, tradição mexicana, e que vocês recebam no coração, tá certo? Essa história, com muito carinho. Era uma estrada, à meia-noite no México. Apenas um homem caminhava. Seu nome era Antônio. Antônio era pobre, suas roupas eram velhas, a comida era pouca, sua casa era velha. Além do mais, para uma família tão grande. Uma mulher e 12 filhos. E naquela noite em que lá no México era comemorado o Dia de los Muertos, nasceu o filho de número 13, a quem Antônio dera o nome de Júlio. E ele acreditava que um filho nascido naquele dia traria sorte à família. Mas para isso, ele precisava da madrinha perfeita. Uma madrinha que fosse justa, misericordiosa e poderosa. E assim Antônio andando e sonhando com a madrinha perfeita, quando passa por ele uma carruagem toda dourada. De lá de dentro sai uma mulher cheia de joias que olha para ele e diz: "O que está fazendo essa hora da noite no meio da estrada? Achei que fosse um ladrão que quisesse roubar as minhas joias." Antônio olha para ela e diz: "Procuro uma madrinha para o meu filho Júlio, que acaba de nascer." "Pois pode parar de procurar, porque melhor madrinha do que eu não há. Eu posso fazer do seu filho o homem mais milionário do mundo." Antônio olha para aquela mulher, muito rica, mas ele pensa e diz: "Moça, meu filho precisa de mais, agradeço a oferta, vou seguir viagem." E ele continua andando. E chega num local muito pobre, onde tem uma mulher toda vestida de sacos, mas dela vinha uma bondade, uma coisa, que até as flores reconheciam a sua presença. Ela se levanta e fala: "Eu posso ajudar? Olha, eu posso te dar o meu cobertor, está chovendo, está frio." E ele diz: "Procure uma madrinha para o meu filho Júlio, que acaba de nascer." "Olha, eu não tenho muito dinheiro, mas se você quiser, eu posso dar para o Júlio toda a misericórdia do mundo, eu posso." "Olha, moça, agradeço a oferta, mas a senhora é pobre, pobre nós já somos, vou seguir viagem." E ele continua andando, andando. E chega num lugar muito escuro, onde está apenas uma mulher vestida de preto. E dela vem um olhar frio, um vento gelado. Ela olha para ele e fala: "Boa noite, Antônio. Sei que você procura uma madrinha para o seu filho Júlio, que acaba de nascer. As pessoas, não sei porquê, não me escolhem muito para madrinha, mas eu sou a madrinha perfeita. Eu posso dar ao seu filho poder, justiça e misericórdia." Antônio olha para aquela mulher estranha, fica com medo. "Moça, da onde eu te conheço?" "Não se lembra de mim, Antônio? Nos encontramos há 10 anos, quando sua mãe morreu. Nos encontramos há 5 anos, quando seu irmão morreu. E nos vimos semana passada, quando aquela criança morreu na sua rua. Eu sou a morte." "A morte?" "É. Você não queria a justiça? Eu sou justa. Eu levo a todos, eu levo o rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro. Eu não faço distinção, não tenho preconceito com nada. Você não queria misericórdia? Eu sou misericordiosa. Quando a dor não tem jeito, a doença não tem jeito, eu venho e acabo com ela. E você não queria poder, Antônio? Eu levo desde o rato até o homem mais milionário do mundo. Não existe poder como o meu." Antônio olha para ela, pensa, poderosa, justa, misericordiosa. "Aceito a oferta, moça. Pode ser madrinha do meu filho Júlio." E assim, a própria morte vira madrinha de Júlio. E ele cresce forte e saudável, apesar da pouca comida. E quando ele completa 18 anos, a madrinha o convida para estudar com ela. E ele fica 3 anos aprendendo para que serve cada planta e para curar cada doença. Em 3 anos, o Júlio aprende mais do que qualquer médico formado na melhor faculdade. E no último dia, a morte lhe dá um presente. Uma flor amarela, que qualquer um de nós gostaria de ganhar. E ela diz: "Júlio, essa aqui é a flor da vida. Uma pétala dela cura qualquer doença, e quando tiramos uma, aparece outra no lugar.
Vamos fazer um trato. Toda vez que você entrar num quarto de um doente, eu estiver aos pés da cama, dê a pétala, que a pessoa será curada. Mas preste muita atenção. Quando você entrar e eu estiver à cabeceira fazendo carinho na cabeça da pessoa, não dê a pétala, porque neste caso ele é meu e eu tenho que levá-lo. Feito. Feito. E assim o Júlio e a morte fazem um trato. E ele sai pelo mundo curando a muitos e fica conhecido como Julio de los Remédios. Todas as vezes que entra num quarto e a madrinha está aos pés da cama, ele dá a pétala e a pessoa é curada. Mas quando ela está lá na cabeceira fazendo carinho, ele diz: desculpe, sua hora chegou, entregue sua alma a Deus. Mas o problema, gente, quer dizer problema não, é que o Júlio era muito bondoso e ele sempre acabava ajudando as pessoas que não tinham dinheiro. E por isso ele continuava na miséria. Só que um dia o homem mais rico daquele lugar ficou doente e todos tentaram curá-lo e ninguém conseguia. Júlio então foi levado até o quarto. E esse homem tinha prometido metade da sua fortuna e a mão da sua filha para quem o curasse. Só que quando Júlio olha, lá na cabeceira da cama, estava ela, sua madrinha, acariciando os cabelos do homem. Júlio olha para ela, pensa na família, na pobreza e fala: não, eu não aguento mais isso não, vou ter que enganar minha madrinha. E ele rapidamente pede para os empregados virarem a cama ao contrário. A madrinha fica aos pés da cama sem entender nada, ele dá a pétala e a pessoa é curada na hora. O homem pula, os empregados pulam, a filha pula, todos sim, todos nada. Porque a madrinha olha para ele, aponta o dedo e diz: ah, Júlio, como ousa me enganar? A mim, sua madrinha, eu vou te dar só um aviso. Preste muita atenção. Se você fizer isso de novo, venho te buscar com a minha mão. E a partir daquele dia, Júlio ficou conhecido como o sortudo. Ganhou metade da fortuna do homem, casou com a sua linda filha e foi muito feliz. Da madrinha, nunca mais ouviu falar. Os anos se passaram, ele teve um filho. E um dia, enquanto ele viajava, a mulher começou a sentir uma dor de cabeça, uma febre. O fato é que quando Júlio voltou, a mulher já estava quase morta. E ele então se lembrou da flor amarela, foi nos seus guardados, mexeu e pegou a flor toda amassada e tirou uma pétala. E quando ele entrou no quarto, ele sentiu aquele gelo. E lá na cabeceira, sua madrinha fazia carinho na cabeça da sua esposa. Ele olhou e falou: não, eu não vou deixar minha madrinha levar a mulher da minha vida, a mãe do meu filho, vou ter que enganá-la novamente, vou sofrer as consequências. Júlio então virou a cama, a madrinha ficou aos pés, ele deu a pétala e a mulher ficou boa na hora. Dessa vez La Muerte não disse nada, apenas apontou o dedo e foi embora. Eu nem preciso dizer, né, gente, que naquela noite ele nem dormiu, né? Ficou lá com o olho arregalado. Nem naquela, nem na outra, nem na outra, nem na uma, né? Só que depois de uma semana ele começou a lembrar, não. Já tava brincando com o filho, trabalhando, amando a mulher. Legal. Só que na 9ª noite, 9, enquanto ele dormia, ele começou a sentir um frio, mas um frio que por mais que ele se cobrisse não passava. E então ele sentiu no ombro o toque gelado da madrinha. E quando ele abriu os olhos, ela estava lá em pé. E disse: Júlio, venha comigo. Num piscar de olhos, ele chegou num lugar onde tinha velas de todos os tamanhos. Umas muito pequenas, outras médias, outras enormes. E o Júlio falou: que lugar é esse? Que são essas velas? Esse, Júlio, é o meu lugar. E essas velas representam a vida das pessoas na Terra. Umas terão muitos anos, outras estão pela metade, outras bem pouco, e outras, como essa aqui, está quase se findando. Júlio olhou para aquela vela, sentiu um arrepio no corpo e falou: oh, madrinha, de quem é essa vela? De quem é essa vida? Essa é a sua vida, Júlio. Ah, não. Peraí, o que é isso? Você falou pra mim que você era justa. Você tá fazendo isso porque eu te enganei? Eu estou fazendo isso porque todos na Terra têm a sua hora. E a sua chegou. Não, peraí. Você falou que você era misericordiosa. Me mostre misericórdia. Então a madrinha
pegou Júlio pela mão e o levou perto de uma vela enorme, resplandecente, e disse: Júlio, está vendo essa vela? É a vida do seu filho. E Júlio entendeu que o filho teria uma longa vida e muito feliz. E a madrinha disse: Júlio, você teve uma boa vida. Você amou e foi amado. Você fez amigos, trabalhou, ajudou pessoas, chorou, sofreu, como todos na terra. Mas, Júlio, tudo tem uma hora. E a sua chegou. Júlio olhava para a madrinha e ele podia jurar que viu uma lágrima descer no rosto frio. Então ela disse: Júlio, eu te mostrei minha misericórdia, te mostrei minha justiça. Só que agora eu tenho que te mostrar o meu poder. Seu tempo acabou. No outro dia, encontraram Júlio na cama, dormindo para sempre. E para onde ele vai, isso aí eu não tenho como dizer. Mas o que eu posso dizer de verdade é que o Júlio vai continuar vivo, através da vida do seu filho, no coração e na mente de todos que o conheceram. Porque assim é a morte. Mas aqui é a vida, que a gente tem que aproveitar bastante. Para sempre eu, para sempre você, para sempre nós. Para sempre nós. Muito obrigada. Ai, e a única palavra que eu posso dizer para vocês é vida. Porque quando falamos de morte, falamos de vida. A morte é a única certeza que a gente tem, mas o que a gente tem para agora é a vida. Então, aproveitem isso, vivam muito, com muita alegria. E só pedir, por favor, me sigam nas redes sociais. Quem quiser depois assistir essa live com mais calma, tá certo? Vai estar lá no meu Facebook, Tatiana Félix, contadora de histórias. E sigam o meu canal no YouTube, Félix para sempre, tá certo? Lá tem histórias de morte, tem histórias infantis, tem histórias de várias culturas que vocês podem aproveitar. Agradecer a todos, tá certo? Por estarem aqui comigo, por se interessarem por esse assunto, tá bom? Se aventurem, peguem essas dicas aí. Tá cheio de gente querida aqui, depois eu vou responder a todos, tá certo? Muito obrigada, tá certo? Fiquem aí, ó, com Deus. Uma boa terça para todo mundo e viva! Vida, vida, vida é a palavra. Obrigada, gente. Até a próxima.